Acorda, Brumadinho. Brumadinho. Acorda. Acorda, Brumadinho. Acorda, Brumadinho. Acorda, Brasil. Bem-vindas, bem-vindos. Mais uma Acorda Brumadinho, 16 de julho de 2021. Continuamos aí, né? A nossa luta contra os inimigos, os visíveis e os invisíveis. Eu, junto com a tristeza, com o quase desespero da pandemia, eu sempre procuro descobrir pontos que são positivos no sentido de nos fazer crescer, de nos fazer entender melhor o que acontece. E um tema que eu tenho repetido aqui e que tem me atazanado a cabeça é a questão do visível e do invisível. Se, por um lado, a pandemia nos colocou frente a frente com um poderoso inimigo invisível, também nos ajudou a revelar ou jogar um pouco mais de luzes sobre os inimigos invisíveis que se escondem por trás dos inimigos visíveis. Então, a gente está vendo isso, toda a discussão sobre o absurdo que é as negociações que envolvem a compra de vacinas, a não compra de vacinas, quer dizer, todo um subterrâneo, né, de esgotos humanos no combate a esse inimigo, ou pseudo organizado para combater o inimigo, o coronavírus. Mesma coisa acontece quando a gente fala do embate da nossa região com as mineradoras. O embate da nossa região com as mineradoras e governo do Estado de Minas Gerais, principalmente no que tange à negociação que advém do crime cometido com o rompimento da barragem do Córrego do Feijão. E uma expressão que ficou popular recentemente, pelo menos para mim, que é a questão dos jabutis, né? Quando se fala de um projeto de lei na Câmara dos Deputados ou no Senado, você faz a lei e põe um punhado de jabuti, que são coisas que não têm nada a ver com a lei, que vão juntos. No caso nosso, no caso da conversa de hoje, do Acorda Brumadinho, tem a ver com um imenso jabuti. Houve uma negociação do governo do Estado de Minas Gerais, do governo Zema, com a mineradora Vale, sobre a reparação, dos valores da reparação pelo crime ambiental do rompimento de Córrego do Feijão. É um acordo aí da natureza do invisível, do escondido, porque foi um acordo que não nos convidou a nós atingidos, a todos os atingidos, para sentar na mesa. É uma coisa feita ali no subterrâneo. E o grande jabuti dessa negociação é uma coisa chamada rodoanel, ou alguns chamam de rodominério. Ou outros falam que está passando o rodo, né? Passando o rodo. E é uma coisa que nós devemos aprofundar essa discussão, eu acho. Não só eu acho, muita gente acha, muita gente tem discutido isso. E não é só Brumadinho que vai sofrer esse impacto, é toda a região metropolitana. E, com isso, nós trazemos, então, uma conversa que é muito cara aqui para a Rádio Guará, o pensamento metropolitano. Então, para nos ajudar a entender um pouco melhor esse grande jabuti que eu estou chamando aqui, pode ser que não seja um jabuti, seja um hipopótamo, né? Porque é uma coisa bastante pesada e exótica à nossa região,
Hoje nós vamos receber duas pessoas que são muito importantes na linha de frente, não só do combate a essas mazelas visíveis e invisíveis, mas ao entendimento. São pessoas que nos ajudam a entender o que está por trás dessa negociação. Então, com muita satisfação que o Acorda Brumadinho recebe dois caras da pesada. Euler Cruz e Reinaldo Fernandes. Bem-vindos. Bem-vindo, Euler. Bem-vindo, Reinaldo. Euler é o seguinte, eu estou morrendo de saudade do Euler. Você imagina que a última vez que eu vi o Euler, ele tinha um cabelo igual o do Robert Plant. Era um cabelo. Então tem muito tempo que a gente não se vê, não é, Euler? Bem-vindo, Reinaldo. Eu preferia, para usar uma expressão mais atual, passar o trator na nossa pauta e conversar com vocês sobre literatura, que é uma coisa que a gente precisa, né, vocês dois expoentes, cada um no seu... o Reinaldo, poeta, seu romancista, Euler. Mas já que a gente não pode conversar sobre literatura hoje, bem-vindos para a gente falar sobre o rodominério. Bem-vindo, Euler. Muito obrigado, Adir, pela oportunidade. Um prazer muito grande reencontrar com você, ainda que virtualmente, com o Reinaldo também, que há muito tempo que eu vejo pessoalmente, né, Reinaldo? Desde as lutas passadas aí. Uma oportunidade muito boa para encontrar com todos os que estão nos ouvindo, para trocar ideias, para tentar expor. E muito obrigado aí por esse convite. Bom dia, Euler, Adir. Acorda, Brumadinho, como diz nosso amigo Adir. Acorda, Brasil. Adir, apesar de você falar que nós não nos encontramos agora para falar de literatura, você já começou reescrevendo Shakespeare quando você diz do visível e do invisível. Aí eu lembrei que há muito mais coisas sobre o céu e a terra do que imagina nossa vã filosofia. Há muita invisibilidade, né? E é da nossa cultura agora que sextou. Então, sexta-feira é dia de alegria, vamos que vamos, é o melhor dia da semana, feriado, final de semana está chegando. Então, apesar do que aconteceu antes de ontem, né, da Assembleia Legislativa, à exceção de 10 deputados terem aprovado o PL 2508 e, junto com ele, o rodominério. Eu sou da turma que chama isso aí de rodominério, né, porque está claro que quem é mais beneficiado com isso são as grandes transportadoras, que é a mineração. Os traçados sempre protegem as minerações, as suas minas. Apesar dessa batalha que nós perdemos antes de ontem, nós estamos aí para continuar essa luta, né? Não deixar acontecer esse absurdo. Muito bom estar aqui, Adir, e melhor do que isso, é muito bom saber da existência do programa, que a Rádio Guará já vai completar um ano, e nós precisamos cada vez mais, né, de imprensa com um outro olhar. Às vezes, a gente que está dentro dos movimentos, às vezes a gente fica vendo a grande imprensa falar e fala, engraçado, não tem nada a ver com isso, né? Então, assim, não tem compromisso com o que está acontecendo, com a verdade. Então, é bom que tenha um canal como este aqui para a gente poder conversar em outros termos. Reinaldo, você sabe que eu lembro de uma amiga minha, que a gente... ela era uma atriz muito famosa na Rede Globo, e aí ela aparecia em muitas novelas e ela dizia o seguinte, eu sou móveis e utensílios da Rede Globo. Então, posso ir para qualquer lugar. Quando eu vou. Com todo respeito, eu queria dizer que você é uma espécie de móveis e utensílios da Rádio Guará. Você tem a ver com a origem dela e que ela tenha, né, bastante tempo pela frente. E, junto com você, a gente tem a satisfação de receber o Euler aqui, e eu queria que o Euler começasse falando um pouco
talvez me respondendo a minha impressão. Eu tenho a impressão que essa questão do Rodoanel, ela muitas vezes, na maioria das vezes, uma forma de jogar uma cortina de fumaça sobre esse dinheiro que vai desaparecer no orçamento do ano que vem. Aí é um ano de eleição, o governador vai gastar esse dinheiro não fazendo exatamente o Rodoanel, mas fazendo outras coisas para tentar a reeleição, já que ele não vai ter mais o cabo eleitoral dele, que é o Bolsonaro. Aí que foi o Bolsonaro. Quando eu ouço o Euler falar, corrobora com essa minha impressão. Lógico, eu não sou um técnico disso. Então, eu gostaria que o Euler falasse assim para nós. Euler, essa é uma obra, como ela está colocada, ela é uma obra viável? Antes de discutir os aspectos políticos, o impacto ambiental e tudo. Falo, como obra, você como engenheiro, você acha que essa obra, que como ela está, ela é possível de começar uma licitação e começar e ser executada? Bom, essa pergunta, para mim, é a principal, sabe? Porque, como engenheiro, não atuo na área de engenharia há mais de 40 anos, mais na área de engenharia mecânica, mas trabalhando em grandes projetos, inclusive de usinas hidrelétricas e outros, né? E em contato com todas as áreas de engenharia, geologia, com amigos. Ao longo desse tempo, a gente vai formando um conhecimento geral que cada dia aumenta, mas a gente já tem uma percepção bastante grande das coisas. Então, o Fórum Permanente São Francisco, que é um grupo que foi criado aí 3 dias depois do rompimento da barragem aí do Córrego do Feijão, né, tinha umas 200 pessoas aí participando de uma reunião que foi marcada em uma igreja franciscana lá na Savassi, em Belo Horizonte, né, que por isso o nome São Francisco. Às vezes o pessoal pensa que tem alguma coisa a ver com Rio São Francisco, mas não. É a origem do fórum foi na igreja Santo Antônio, que é uma igreja franciscana. E eu acho que tem muito a ver também com o espírito franciscano, né, de ecologia, etc. Bom, mas temos um comitê técnico com vários engenheiros de várias especialidades, geólogos e outros profissionais, e nós nos debruçamos, né, logo lá em fevereiro já, nos documentos que foram disponibilizados pelo governo em um link para uma consulta pública, para uma análise da população. Né? E fizemos uma análise técnica. Foram gerados 2 documentos com anexos, quase 500 páginas, e nesses documentos nós apontamos uma série de inconsistências que ficaram sem respostas. E eu vou tentar responder a sua pergunta, mas só para introduzir assim, a coisa de uma forma geral, né, mais geral, o governo queria fazer a licitação agora em junho, julho, e adiou para outubro, talvez para depois, né, e o próprio secretário Fernando Marcato disse que esse adiamento foi porque o projeto não estava maduro. Então, essa imaturidade reconhecida pelo próprio governo, né, eu acho que se deve, modéstia à parte, né, em parte ao trabalho que nós fizemos de apontar essas inconsistências de projeto de engenharia. Então, o que nós vimos foi o seguinte: foi feito, né, um projeto econômico muito detalhado, muito bem feito, inclusive, com bastante competência, sobre todas as possibilidades de ganho, né, para a empresa particular que vencer a licitação. Então, estão previstos ali, né, quanto que vai ser o pedágio, qual que vai ser o retorno, quanto que vai ser o investimento, a taxa interna de retorno e assim por diante, investimentos. Então, tem uma engenharia econômica extremamente bem feita. Está muito bem feita. Mas a engenharia de construção da estrada estava muito deficiente, e está deficiente. Né? Então, foi feito algo de uma forma muito assodada, muito rápida, com documentos com pouca consistência técnica
e até com erros técnicos, né? E eu vou dar exemplo aqui de 2 ou 3 coisas só para dar uma pincelada. Por exemplo, no trecho da Alça Sul, né, que foi projetado passando dentro do município de Brumadinho, teria um túnel na serra do Vala Moça, ligando a região ali de Birité a Casa Branca, um túnel de quase 3 quilômetros de comprimento, né, furando um aquífero importantíssimo que alimenta várias das nascentes ali. E um outro túnel na Serra da Calçada, depois de passar por Casa Branca, essa Alça Sul desceria ali paralelo àquela estrada que sai do Parque do Vala Moça e chega em Casa Branca, né? O túnel chegaria do lado da estrada, teria um trecho ali, um viaduto em cima da estrada que hoje chega em Casa Branca, e depois subiria a serra, até com um túnel também de mais de 3 quilômetros na Serra da Calçada, furando o outro aquífero. Então, aí existem 2 problemas graves. O primeiro é que quando se fura um aquífero, a quantidade de água que desce para dentro do túnel é muito grande, então se torna uma obra muito difícil de ser feita, porque tem que fazer contenções e às vezes não se consegue as contenções. Então o preço fica muito alto para se fazer esses túneis, é como se você estivesse fazendo um túnel debaixo d'água, né? Porque nós temos muita água dentro da serra, e essa água está dentro do minério. Então a gente sabe que toda vez que tem uma mineração, que você tira o minério, você está tirando a caixa d'água. Tem isso também. Mas o túnel está furando essa caixa d'água, como se tivesse, né, uma rolha debaixo da caixa d'água, você tira aquela rolha, a água vai vazar por ali. Tem jeito de fazer uma contenção, sim, né, não 100%, sempre vai vazar água, mas fica muito caro e muito difícil. Isso não foi levado em conta no orçamento. O outro ponto é que esses túneis, né, eles foram feitos sem um furo de sondagem. Eles foram desenhados na serra, né, sem ter nem sondagem de percussão. Quer dizer, quando a gente vai fazer uma casa, normalmente uma casa com 2 andares, em um prédio, você tem aquele batistaca, né, que vai furando, aí até que chega num ponto em que você pode bater o martelo ali que não entra mais, a rocha está ali. Então a gente chama sondagem de percussão. Isso é para edifícios, etc. Nem isso não foi feito. Mas no caso do túnel, você tem que fazer sondagem rotativa e, mais do que isso, um estudo geofísico, usando aí como se fosse um ultrassom, né? Uma radiografia do interior da serra, para ver onde que é que o túnel pode passar. E isso não foi feito. Nenhum furo, nenhuma sondagem para nenhum dos 2 túneis. A gente sabe, por exemplo, na Europa, né, Estados Unidos, outros países aí, Japão principalmente, China, tem empresas que fazem estudos para túneis, né, fazendo simulações para saber se o túnel vai passar aqui ou aqui, se é viável, não é, o tamanho, ou seja, leve em conta seção do túnel, declividade, o fluxo, quantidade de veículos, a possibilidade de incêndio, que é gravíssimo, né, um incêndio dentro de um túnel desse. Né? E os programas, os softwares que eles têm, fazem simulações com 2 a 3 milhões de cenários diferentes. E no caso desse projeto nosso, foi 0. Não tem nenhuma simulação. Então, ou seja, são túneis feitos na Lua, a gente não sabe. Né? Então, esse tipo de coisa, ele se repete ao longo do trajeto para vários outros pontos. Mas nós estudamos mais a questão da Alça Sul. Outros estudaram outras coisas. Né? Então, essas inconsistências todas, né, permite a gente afirmar que o projeto não é um projeto de engenharia, né? É uma vontade de se ter um projeto, né? Então, com isso, a gente não sabe realmente o que está por trás, né? Essa engenharia financeira toda, né, com pedágio alto, talvez o maior do Brasil, sem o apoio de uma engenharia do projeto mesmo. Bom, pulando um pouco a conversa, Reinaldo, assim, mas seguindo essa primeira explanação do Euler, como é que nós estamos, nós, o outro lado, como é que nós estamos resistindo? Eu até queria, falar uma coisa assim, acho que hoje, dia 16, é o dia de Nossa Senhora do Carmo, para os católicos, né, que são devotos. Aí eu estou pensando, como eu também achava que o grupo de São Francisco tinha a ver com o Rio São Francisco, né, que era o Rio Paropeba chegando, né, no São Francisco. Então,
Assim como os franciscanos, né, os carmelitas também, na sua origem, são pessoas que abrem mão, né, dos ganhos, do lucro, para uma vida mais reclusa, uma vida mais junto com a natureza. Como é que nós estamos no outro lado, Reinaldo? Nós estamos franciscanos e carmelitas, ou somos... como é que está a nossa resistência? Está sobrecarregado em alguns ombros, ou está bem dividido? Como é que nós estamos conseguindo barrar isso e, pelo menos, conversar sobre esse assunto do ponto de vista institucional? Eu acho que todo mundo está acreditando nesse negócio de São Francisco, que é o Rio. Eu também, eu acho que todo mundo. Vou até começar a dizer que não é o Rio. Antes de responder, eu acho que, primeiro é que nós vamos fazer um programa, mas antes que você falar da sua amiga da Globo, eu já estava imaginando que está precisando de uma novela inteira para tratar dessa questão do Rodanel, o Rodo Mineiro. Depois que a gente ouve o Euler, quer dizer, não precisava de mais nada. Nada. Era parar a obra, fazer o que não foi feito. São tantas razões, e cada razão é uma razão suficiente para parar com tudo. Mas são muitas razões. A reunião que aconteceu antes de ontem, que o Marcato não foi, mas foi o subsecretário de Transporte, todo mundo que estava na reunião, o único que defendeu a obra foi o governo. Mas ninguém. Por falar em São Francisco, nas Carmelitas, nós estamos com um movimento e com um manifesto que foi assinado, se não me engano, por 74 entidades, movimentos, e está lá a Igreja Católica, com o Dom Vicente, né, que está numa luta maravilhosa com essa questão, a região episcopal Nossa Senhora, né, Nossa Senhora do Rosário. Estava o movimento de moradia da Arquidiocese de Belo Horizonte, diversas entidades, né, o SOS, Margem das Flores, diversas entidades religiosas, porque são razões demais, né? Mas eu acho que é sempre bom a gente começar lembrando, toda vez que tiver essa discussão, de onde que vem esses recursos. Né? Esse é um projeto, engavetado há 10, 15, 20 anos. O Estado, que se diz falido, né? Que deve milhões e milhões para os municípios, que não briga por causa da Lei Candir, que tirou mais de 100 bilhões do Estado de Minas Gerais, que não paga salários em dia dos seus servidores, paga 3 vezes, né? 1 mês, 2 meses atrasado, que não tem investimentos, e, de repente, o governador, espertamente, viu nas 273 mortes dos crimes da Vale e Brumadinho uma excelente oportunidade. E aí, né, a Fundação João Pinheiro dizia que deveria pagar em torno de 55 bilhões. O acordo feito, aí tem que repetir o tempo todo também, sem os atingidos lá na porta do tribunal, organizados pelo Mário, pedindo, pelo amor de Deus, para dizer, para participar, e a recusa o tempo todo, né? E o Ministério Público, a Defensoria Pública Estadual, o Ministério Público Federal e Estadual, a Vale e o governo Zema fizeram um acordo sem ouvir. Mas para o governo foi excelente. Né? O governo que, como você disse, foi eleito na onda Bolsonaro. Ninguém esperava. Né? Ninguém sabia quem era Zema. Apesar de tinha 17 anos criado em partido, né? Dizer que é do novo e tal, mas não tão novo assim. E agora também, como você disse, não tem. E como é que fica para o ano que vem, né? Com o governo que foi feito? Então, ele viu aí uma oportunidade às custas das 273 mortes. Aí eu falo de pessoas, porque é claro que matou o rio, a fauna e a flora. Me parece impossível a gente numerar, né, quanto de vida que foi morta, mas a questão da vida humana
né, com famílias até hoje ainda, sem poder enterrar nem um pedaço de corpo. E aí ele viu essa oportunidade, foi feito esse acordo, e depois só faltava, né, nós, o movimento, através do MAB, do MAN, do PSOL, do Partido dos Trabalhadores, entramos na justiça, tanto em Brasília quanto aqui, para parar o acordo e voltar à discussão. Isso não avançou. E agora entrou a Assembleia Legislativa para, né, dar a chancela e dizer não, tudo perfeito, as instituições participaram, né, o Poder Legislativo, o Judiciário e o Executivo. Só faltou o povo. E aí, são razões demais da conta, né? Você que é de Casa Branca, por exemplo, né? Estou falando porque a Rádio Guará é a partir de Casa Branca. É bom saber, né, você que mora na Jangada, que você corre risco, né? E vocês outros de Casa Branca, de diversos condomínios, correm risco. Por que correm risco? Porque essa questão do traçado, o Eurosab, vai e volta. Agora eu já ouvi falar que tem mais de 30 propostas, né, de traçado, por onde que passa e por onde não passa. Mas, Adi, eu acho que, só lembrar uma coisa que o Euler falou também, eu andei fazendo umas contas, para alguém atravessar o Rodoanel de um lado até o outro, no preço que está colocado, inicial, e se fizer isso todo dia, 5 dias por semana, é em torno de R$ 1.600 por mês. Quem vai pagar? R$ 1.600 de pedágio. Com gasolina, agora está R$ 6 e pouco, né? No ritmo que está, se não mudar a política do reajuste de combustíveis, vai estar, sei lá, R$ 15 o litro de gasolina. Então, assim, é uma loucura em todos os sentidos, né? Você coloca 3 bilhões e meio advindo dos crimes, tira isso da bacia do Paraupeba, faz uma PPP, e segundo já ouvimos também, e já foi falado, leva o traçado, no final deve ser definido aquele que dê mais lucro para a empresa, aquele que melhor possibilite para a empresa estar faturando. Então, imagina que o que nós temos de ruim pode ficar muito pior. Mas o que eu acho importante, então nós, né, eu faço parte do movimento de BH e região metropolitana contra o rodoviário, que congrega várias entidades, né? O último manifesto nosso, como eu disse, tinha 74 entidades assinando. Conseguimos uma ligação mais forte com o movimento de moradia, que tinha uma emenda, né, uma possibilidade de pegar o dinheiro e usar para moradia, né? Nós temos um déficit habitacional enorme em Minas Gerais, e agora a gente deve sentar e, com certeza, a luta continua. Nós já tínhamos né, já alguns outros movimentos, inclusive junto a algumas pessoas do Ministério Público, porque tem uma série de problemas que nós precisamos discutir. Não dá nem tempo de falar aqui, mas são muitos problemas técnicos e etc, por cima de legislação, de plano diretor da cidade, não tem respeito nenhum, passa em cima de parque que tem lei de proteção. Então, tem muita coisa ainda para ser discutida que pode levar a barrar isso. Mas o que eu acho que a gente fala muito, discute muito, e no final a gente fala aquilo que eu acho que é a primeira coisa que devia ter falado. É que uma obra não resolve a questão da mobilidade urbana na região metropolitana, que é o grande discurso. E quando... Essa pegada que eu gostaria de passar para o Euler, eu gostaria de saber se nesses estudos todos que foram feitos, se essa questão da mobilidade da região metropolitana foi... como é que as demandas por uma melhor articulação da mobilidade urbana, pensando também em que nós estamos aí já entrando em novas formas de transporte, né? Ou pelo menos há uma pesquisa forte em carros elétricos, enfim,
outras coisas sobre trilhos, enfim. Como que foi isso? Essa questão da mobilidade na região metropolitana, ela foi levada em conta? Ou os estudos que já existiam sobre isso se chocam com esse traçado, desse, como diria Reinaldo Fernandes, desse rodo minério? Olha, Adir, essa questão como diz o Reinaldo, é tanta coisa para falar e para a gente pensar, isso aqui é muito complicado. A gente precisaria, assim, a sociedade mineira, né, precisaria de alguns anos para tentar digerir isso, porque é muito complexo. Eu vou tentar dar umas pinceladas para responder a sua questão aí. Na terça-feira passada, teve uma audiência pública da Assembleia, né, convocada pelo Agostinho Patrus, já na véspera da votação, coisa que a gente queria que fosse feita 2, 3 meses atrás, só conseguimos na véspera, mas teve a audiência. E estava lá respondendo pelo Estado o senhor Gabriel Fajardo, um jovem, brilhante, inteligente, bem preparado para as respostas, né, das respostas do Estado, do ponto de vista do Estado, mas nós apresentamos para ele várias questões e ele sempre batendo na tecla da necessidade do rodanel, etc., mas não respondeu questões fundamentais. Então, para responder isso que você me perguntou, eu vou primeiro dizer, por exemplo, a respeito do nome rodominério. Eu perguntei e falei para ele lá, olha, todos os movimentos sociais aí, todo mundo está chamando o rodanel de rodominério. É um termo assim, muito estranho, talvez soe até agressivo para o Estado, mas seria muito fácil para o Estado dizer, não parem de falar de rodominério, porque nós garantimos que não vai passar nenhuma carreta de minério nesse rodanel. Então, por favor, nós vamos assinar um documento e dizer que não tem nenhuma carreta de minério no rodanel. Ele simplesmente ficou calado. Né? Quem cala consente, né? Ou seja, seria muito fácil ele recusar essa acusação de rodo minério. Não basta uma palavra dele e talvez depois um compromisso do Estado. Ou seja, é rodo minério, sim. O Estado não negou isso. Então, não tem nada a ver com a mobilidade urbana. Tá? E nos documentos também que nós estudamos, tem estudos de tráfego. Tá? O motivo desse anel rodoviário ele não é mobilidade urbana. Isso está muito claro nos documentos que foram feitos. Belo Horizonte tem um problema sério, sim, que é um entroncamento de estradas grandes e importantes do país. Quer dizer, a 040, que vai do Rio de Janeiro, né, até Brasília, ela passa dentro de Belo Horizonte. Então, você tem um eixo, vamos dizer assim, quase que norte-sul. A 381, que vai de São Paulo também, né, que chega a Belo Horizonte, é um outro entroncamento. Umas 3 cidades maiores, Brasília, aliás, 4, né? Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, essas rodovias passam por Belo Horizonte. Tem não sei se ainda chama 262, né, que é leste-oeste, que liga o Triângulo Mineiro até, também passa dentro de Belo Horizonte. Ou seja, então Belo Horizonte tem ali, é um nó de estradas importantes, né, e a gente sabe que o Brasil, infelizmente, lamentavelmente, né, todo o transporte de carga praticamente é feito por caminhão, né, queimando petróleo, jogando carbono na atmosfera, ajudando para o aquecimento global. As linhas de trem, né, que nós temos, inclusive a que passa por Brumadinho, por exemplo, é só para transporte minério, foi cedida para a Vale, né, não tem um transporte de pessoal, de pessoas, de outros tipos de carga. Então, Belo Horizonte passa a ser um ponto de convergência desse tráfego todo pesado dessas estradas. Então, o rodanel ele foi projetado, né, para fazer com que esse tráfego passe por fora de Belo Horizonte. Mas esse por fora, né, entre aspas, né, ele está passando por dentro das áreas conurbadas. Né? Passa dentro de Ibirité, né, poderá passar aqui dentro de Casa Branca, né, de Brumadinho. E com um detalhe, não está previsto nenhum acesso do rodanel para Brumadinho. Brumadinho é só uma passagem. Não tem um viaduto, não tem uma entrada, não tem nada. Agora, se tiver, seria muito pior.
porque você tendo um acesso ao Rodoanel dentro de Casa Branca, isso aqui vai explodir de conurbação, de tudo quanto é coisa. Então, não sei o que é melhor, não ter o acesso ou ter o acesso. Mas o Rodoanel, ele é para transporte de carga, não tem nada a ver com mobilidade urbana. Não se pensa, né? Ele não foi projetado, ele não é pensado para facilitar o transporte de pessoas, de interligação de bairros, etc. Não é isso. É transporte de carga. Né? E transporte de carga que vai ter minério. Inclusive, comentei também na terça-feira, e o Gabriel Fajado não respondeu, né? É bem provável que as carretas de minério tenham descontos, porque estão promovendo o desenvolvimento de Minas Gerais. Quando, né, a gente sabe que o problema seríssimo é o da Lei Candir, que o Reinaldo disse. Quer dizer, a Assembleia, a Fundação João Pinheiro fez um estudo até 2015, tinha um prejuízo de 135 bilhões por não arrecadar a Lei Candir, devido à exportação do minério. Né? Então, eu fiz uma projeção de 2015 para cá, tendo como base o CEFEM, que é 2%, 3% só do valor do minério, que é arrecadado, e tem uma grande sonegação, a gente sabe, até o Tribunal de Contas da União já apresentou isso. Então, se a gente fizer proporcionalmente ao CEFEM, né, essa conta, de 2015 para cá, nós temos outros 135 bilhões. Ou seja, de 2004 até hoje, o Estado deixou de arrecadar aproximadamente 350 bilhões de reais, que dá aí praticamente 3 vezes esse acordo, né? Só com a Lei Candir. Então, e o CEFEM, o que se arrecadou de CEFEM é 90 vezes menos do que se arrecadaria com o ICMS do minério exportado. Ou seja, então nós vamos continuar passando caminhão de minério sem cobrar o ICMS, sem ter a renda para o Estado, dando provavelmente desconto no pedágio, né? E sem resolver o problema de mobilidade urbana. E, adicionalmente, né, como o Adir muito bem lembrou, em um mundo que está caminhando para uma economia totalmente diferente de tudo que já aconteceu. Hoje, por exemplo, eu vi um jornal aqui que a Europa tem um compromisso a partir do ano 2030, né, talvez 2035, de eliminar todos os carros a combustão interna. Quer dizer, não vai ter mais petróleo. Não pode ter, é proibido ter. Então, o transporte carga ele tem que ser feito por ferrovia, né, o investimento não pode ser no Rodoanel, tem que ser em ferrovia, com trens movidos, por exemplo, por motores a hidrogênio, que são motores elétricos alimentados por hidrogênio, e não por bateria, um hidrogênio verde. Ou seja, nós estamos num mundo que vai mudar totalmente. Totalmente. Né? A gente está, por exemplo, a pandemia foi um exemplo aí de uma coisa extraordinária que ninguém esperava que aconteceu. Agora, o aquecimento global, que é seríssimo, e a maioria das pessoas não tem consciência disso, sem ser alarmista, né? Nós vamos morrer, e muita gente vai morrer, sim. E nós vamos construir um Rodoanel para queimar mais petróleo? É muito difícil. Espera aí, oi? A gente está quase estamos caminhando para o fim do nosso encontro de hoje. Eu queria perguntar para o Reinaldo uma coisa que é uma outra coisa que me atazana. Hoje é a segunda vez que eu falo essa palavra, atazana. Então, eu não usava. E é o seguinte, Reinaldo, vocês dois falaram que as questões são muitas, né? Nós precisaríamos de muito tempo para pelo menos atualizar, fazer uma atualização de todas as questões, botar todas no mesmo plano. E você disse também sobre, por exemplo, os documentos que foram assinados por mais de 60 entidades, enfim, dos diversos grupos que se mobilizam contra o Rodoanel ou a favor dos atingidos, a favor da preservação do Rola Moça, enfim. Nós temos um sem número de organizações que
estão na luta. E a minha dúvida é se essa fragmentação de ações não nos enfraquece, ao invés de nos fortalecer. Não que eu pode nenhuma ideia de um pensamento único, mas não seria mais interessante que a gente tivesse uma frente menos diversa, que contemplasse a demanda plural, mas que conseguisse ser mais ter um pouco mais de força? Eu digo, eu falei isso, nós já conversamos sobre isso, quando eu participo das discussões em que alguns se sentem mais atingidos do que os outros, eu penso que essa divisão ela é produzida pelo inimigo, ela é produzida mas nós absorvemos, talvez por não termos essa direção mais unificada da nossa demanda, da nossa luta. Como é que você vê isso do ponto de vista político, esse desenho que a gente tem aqui? Olha só, Adir, nós estamos... Essa questão da pandemia, né, que o Will acabou de falar, nós estamos num momento muito difícil. Né? Talvez a gente não consiga medir, né, as consequências da pandemia, especialmente para a cabeça das pessoas. Né? Essa história de você ficar em casa, fechado, com medo. Eu acabei de ver uma pesquisa essa semana que o maior sentimento que a pandemia trouxe para as pessoas é de medo de morrer. E mesmo quando a gente diz, não, é forte, estou suportando, a gente não consegue medir o quanto que isso está fazendo mal para a gente. Porque você ficar sem sair, sem se reunir, sem ir no show, ir no teatro, ir para a rua, conversar, ir nadar, ir jogar pelada, igual os jogos sábado à tarde, é um negócio muito terrível. Então, os movimentos sociais também estão com dificuldade. Né? Você vê que esse movimento aí de fora Bolsonaro, agora começou a ganhar mais corpo, também com o avanço da vacinação, mas é difícil até levar as pessoas para a rua, porque você fica assim, gente, mas eu vou morrer, vou contaminar alguém, como é que faz? Então, assim, é um momento difícil para os movimentos sociais. Mas você vê que há uma reação, né? Nós conseguimos colocar na Assembleia, há uns 15 dias atrás, em torno de 1.000 pessoas da moradia, porque também a falta de moradia é negócio que mete mais medo do que morrer do coronavírus. Então, assim, a pandemia também vai passar, essa luta vai continuar. Né? Nós temos um movimento, e a ideia nossa, que é uma coordenação, é de agregar os movimentos, mas isso também não é coisa fácil, né? Mas, pelo menos, há uma linha comum que é não a rodominério. Né? Não tem discussão de traçado e tal. Não tem discussão de traçado, primeiro que a gente não quer assim, não. Tira do meu quintal e joga no quintal do outro. Né? Que a gente, às vezes, vê uma defesa que passa mais ou menos por aí. Né? Não, aqui não, mas eu concordo com o outro. Né? O Medioli propõe isso aqui. Não, esse traçado, não, mas vamos tentar isso aqui. Aí a Marília Campos fala, por aqui não, cada vaga sua, mas vamos fazer por ali. Então, por que a gente tem que discordar? Pelo que o Iona falou. Né? Não tem sentido. Não resolve a questão da mobilidade urbana. Ou senão vai lá e diz, nós queremos pegar 3,5 bilhões de indenização da mineração e usar para mineração. Explicita. Né? E vamos discutir. Não, é legal esse negócio? É bacana isso? Agora não dá para ficar essa enrolação dizendo que é uma coisa enquanto a gente sabe que não é. E, para nós, tem uma coisa também, cara, que é fundamental, porque não resolve e o preço é alto demais. E aí, apesar da gente sempre lembrar da questão hídrica, da questão cultural, da questão histórica, da questão do meio ambiente, tem a questão das pessoas. São milhares de pessoas, e sabe como é que funciona isso. Faz um decreto, desapropria,
paga 20%, e quando alguém vai reclamar, qual que é a resposta? Entra na justiça. Qual justiça? A justiça que fez um acordo por cima dos atingidos, e isso. Então, que justiça que é essa? Então, há muitas razões. Agora, há dificuldades, né? O que nós estamos tentando, o movimento, é de reunir, né? De reunir pessoas, né? De reunir, pelo menos nós temos uma linha comum, né? É de não ter, porque isso não resolve para a população, para o mais pobre, para quem precisa. A gente sabe que quando vier a destruição total, quem tem mais força, que é mais classe média, que tem mais acesso à academia, tem mais força até para se defender, para dizer aqui não. Né? E os outros, né, que estão ali enfrentando o ônibus, levantando cedo, que levou não se sabe quanto tempo para conseguir construir alguma coisa, né? Não tem plano de reassentamento. Agora o governo está dizendo, não, nós estamos conversando com a Defensoria Pública para fazer um plano, como é que vai ser, mas agora quer começar a obra sem pensar nisso? Né? Como é que vão ficar as pessoas? Então, assim, apesar de ser um momento difícil, né, o movimento social brasileiro também está cansado de levar porrada e de continuar na luta. E é isso, né? Nós vamos continuar e tem muitos caminhos, pensar outros caminhos. Na verdade, ter aprovado perder uma batalha, mas não quer dizer que a gente perdeu essa briga, porque não pode, porque ela não faz sentido. Nenhum. É igual o Euro falou. Quando você faz uma pergunta para o cara, ele se cala. Né? Porque não tem, ou senão, como é que ele faz? Ele fala assim, não, gente, quem quiser conversar, a gente conversa. E é assim, aí... Oi. O Reinaldo caiu aí. O Reinaldo caiu. Só aproveitando aí uma fala dele, né? Essa questão do Rodoanel, eu acho que ele teve um ponto muito positivo, foi reunir e unir vários movimentos que eles não tinham contrato uns com os outros ainda, até na onde eu conheço. Então, foi uma oportunidade muito boa do pessoal se reunir virtualmente, tudo, se conhecer. Então, estamos hoje com várias organizações em contato umas com as outras, que antes da questão do Rodoanel não tinha esse contato, pelo menos nesse nível. Então, acho que foi positivo, tem esse aspecto também. Eu queria até, pedindo assim, aproveitando para agradecer a sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje, encerrando, na sequência disso que você estava falando, como é que a gente pode, você tem uma ideia, você tem alguma sugestão, para que a gente possa popularizar mais esse conhecimento técnico? Então, nós somos contra o Rodoanel, então fechando isso aí como diz o Reinaldo, nós somos contra o Rodoanel. Mas nós sabemos que a gente não pode, ao ser contra, também desguarnecer, porque como os caras sempre dão golpe, né? Então a gente tem que estar muito atento. E uma das maneiras, eu acho, de termos força é distribuir o conhecimento. Esse conhecimento técnico, essa noção do que significa essa obra, do ponto de vista da obra, que a gente pode parar. Você pensa, o que a gente pode fazer? O que a gente pode... O fórum preparou, como eu te disse, esses documentos de quase 500 páginas, né? Fizemos divulgação, mas são documentos muito técnicos e muito grandes. A maioria das pessoas não consegue ter nem tempo para ler. Fizemos algumas apresentações, fizemos aí uns videozinhos, né? Eu acho que tem que continuar nessa linha. Agora, tem uma informação muito importante que eu acho que vale a pena ser divulgada, assim, né? E que passou, assim, um pouco despercebida nessa audiência da terça-feira, é que a gente tinha solicitado bastante, né, e colocado uma condicionante, né, que primeiro tinha que fazer investimentos no atual anel rodoviário, que já existe e está matando gente praticamente todo dia. Então, é inconcebível você pensar um novo anel sem resolver o problema do atual anel rodoviário.
E não teve no link que nós estudamos, eu vou tentar resumir aqui devido ao tempo do programa, nenhum estudo comparando o atual anel rodoviário com o novo rodoanel. Que investimentos poderiam ser feitos no atual anel que resolveriam ou minimizariam os problemas? Não tinha isso. E o Gabriel, na terça-feira, ele disse que esse estudo está sendo feito, só agora, ou foi feito, que vai ser apresentado e que necessitaria de 4 bilhões de alguma coisa para resolver o problema pelo anel rodoviário. Então, ou seja, a mesma verba, né, eu estou concluindo isso, né, a mesma verba que seria usada para o novo rodoanel, se aplicada no atual anel rodoviário, resolveria o problema. Isso que eu entendi. Então, essas coisas precisam ser divulgadas, precisam ser discutidas, precisam ser conhecidas, né? E o problema é que, às vezes, a gente não tem perna para tanta coisa. São tantas demandas, né? E cada um de nós tem os seus compromissos profissionais, os seus compromissos familiares. É muita coisa para fazer e são poucas. Naquela palavra lá de Jesus, no Evangelho, já que nós estamos citando essas coisas, né? São poucos os operários e a messe é muito grande. Então, nós precisamos de maiores adesões. Então, eu acho que um dos motivos, né, uma das coisas que a gente pode utilizar aqui, o programa de hoje, é para convocar operários para a messe. Nós precisamos de ajuda. Todos aqueles que puderem contribuir, ainda que com um pouquinho, são muito bem-vindos, né, para a gente conseguir tocar essa luta para frente. Então, tá aí, nós estamos aqui abrindo repercutindo, né, batendo esse tambor que o Euler está propondo, precisamos de mais gente, sim. Mas aí, Reinaldo, para a gente encerrar, eu queria te perguntar uma coisa. Por mais que nós possamos reunir mais gente, ficar mais forte, tudo, tem um fiel da balança que é o judiciário. O judiciário está sempre ali sendo o juiz do jogo, né? E nós podemos confiar no nosso judiciário? Como é que o nosso judiciário tem se posicionado nessas questões? Adi, eu acho que nós temos que confiar no nosso povo, sabe? Eu acompanhei a amostra que você, pela imagem dos povos, e uma coisa que eu fiquei atento e achei muito interessante com alguns documentários que passaram, é que, no fundo, quem tem resistido é o povo mesmo. E que tem hora que parece que não tem jeito, que está pronto e acabado, que é assim mesmo, porque todos os poderes dizem que é assim, e o povo vai lá para frente, vai para frente das máquinas, e acampa, e luta, e luta, e luta, e faz se voltar atrás. Então, é em quem eu confio. Né? Nós temos um judiciário, né? Nós sabemos qual é a história disso, né? Quantos pretos que são juízes? Né? Quantos pretos e pretas que são do Ministério Público? Nós começamos um processo de cotas, né, que ia mudar essa história, também foi interrompido. Então, não tem como confiar. É incrível. Dizem aqui em Brumadinho que eu sou um dos 3 que mais se representam no MP. Eu tenho fama de ser. E eu entendi, não vale a pena, Reinaldo. Não pare com isso. Eu falo, não, eu tenho que fazer o meu papel, o MP que faço dele. E o MP, 10 anos depois, me devolve falando, acabou de me devolver uma agora, não meu, não, assinado por mim e mais 12 pessoas, dizendo, nós arquivamos, quando eles quiserem recorrer para a segunda instância. Mas eu acho que tem que acionar, porque é obrigação. Na compensação, semana passada, você sabe, nós acionamos nessa questão da LDO de Brumadinho, nós acionamos o MP na quarta, ele tomou atitude e mandou a Câmara voltar atrás. Então, tem que se manter essa esperança. Mas eu acho que é pouco, sabe? A gente tem que trabalhar muito isso, esse tipo de programa, educação. Eu tenho que trabalhar muito através do Jornal de Fato essa questão do minério. E depois eu fiquei até um pouco surpreso, porque eu fiz, acho que 1 ou 2 edições, com bastante informações, e depois eu fiz uma pequena pesquisa. E eu fiquei admirado, porque na pesquisa que eu fiz, assim, 80% das pessoas eram contra
o rodo minério, e elas diziam porque elas eram contra. Então, assim, então o que eu percebi? A gente tem que trabalhar nessa questão da informação, né, de transformar o que é técnico numa linguagem que o povo consiga entender, compreender, para se funcionar. Né? Eu acho que vai por aí. Né? Infelizmente, né, judiciário não tem como. Eu acho que o acordão ele é um grande engodo. Você imagine, Brumadinho teria apresentado projetos para 1,5 bilhão. Depois, mais 2,5 bilhões da bacia. Mais 3 bilhões que as entidades apresentaram projetos que ninguém mais fala nisso. Ninguém consegue dizer. Você consulta a defensoria que fez o acordo, não sabe o que está, como é que vai ser, quanto que a população vai apresentar projeto, o MP não sabe. Então, eu fico pensando que, no final, eles vão pegar esse dinheiro e vai ficar tudo lá no Estado, e vai gastar do jeito que eles acharem que gasta, e bacia que se dane. Então, o que vai precisar é da gente continuar berrando, gritando e falando, e vindo para a Rádio Guará para conversar sobre isso e trabalhar da medida que a gente puder para fazer as pessoas entenderem melhor isso. Hoje nós nem vamos mais encerrar o programa, nós vamos só chamar o intervalo, já que tanta coisa para a gente conversar e discutir. Eu agradeço muito a presença de vocês dois. E o Reinaldo falou agora do jornal de fato que ele edita, e o último número do jornal tem um artigo dele com a Lenice, né, que fez isso. Para mim, agora, ele vai ser um roteiro. É um roteiro de tantos assuntos, porque é o que a gente vem repetindo. O Brumadinho é um município enorme e que nós temos aí uma história arqueológica, uma história colonial, uma história ambiental, uma história humana, enfim. Nós temos uma diversidade de focos, de interesses que nós precisamos, nós do Brumadinho, conhecer mais a nossa cidade, para que a gente possa defendê-la com mais propriedade, com mais intensidade, né? Essa conexão de interesses muito grande, conhecimento, preservação, e a importância que temos nesse conjunto da região metropolitana. Então, meus amigos, um grande abraço, obrigado por vocês estarem com a gente aqui nessa manhã de sexta-feira, sextou, né? Aí a gente continua. Você que chegou agora aqui no canal, por favor, vai lá e aqui embaixo se registra, se inscreve, dá um ok, menino assim, ó, como diria bem, brincando, quer dizer, que é para a gente educar os algoritmos, para que os algoritmos façam com que as pessoas cheguem até nós com essa informação. E até a próxima. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia a todos.